Oi gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Bom, como eu tinha prometido para vocês, hoje eu venho trazer uma técnica para projeção astral, para que você não acorde na projeção astral. Como assim? Claro que a gente vai acordar uma hora, né? Sim, mas o que acontece? Muitas vezes quando a gente está consciente, tendo aquela projeção, se a gente passa por alguma emoção muito forte, que pode ser tanto de alegria, como de tristeza ou de medo, o que acontece? Essa emoção forte é passada pelo cordão de prata, que é o que nos conecta ao nosso corpo, e aí o nosso corpo tem esse impulso de acordar como um sistema de defesa. E aí a gente sai da projeção, né, e volta para o corpo e aí acorda. Então muitas vezes a gente está tendo uma projeção que é muito bonita, por exemplo, um reencontro com algum parente querido, com uma mãe que já se foi, com a avó, com o avô que já se foram. E aí, por conta daquela emoção do momento, que pode ser até de extrema felicidade, a gente volta pro corpo e acaba que não aproveita aquela experiência que a gente estava tendo. Isso me aconteceu várias vezes quando eu tinha projeção astral. Eu não conseguia ter domínio sobre os meus sentimentos e aí acabava que eu voltava e eu não conseguia aproveitar o máximo daquela projeção. Então, vou passar uma técnica para vocês que na verdade não é nem uma técnica, gente, tão simples que é bem tranquilo de fazer, mas que me ajudou muito quando eu tive uma projeção muito interessante e eu vou contar para vocês qual foi. Bom, essa projeção foi assim. Sabe aquela projeção super especial que te faz repensar um monte de coisa na vida? Pois é, foi assim uma das mais incríveis que eu já tive em toda a minha vida. E uma das mais longas também, né? Que é difícil, porque geralmente a projeção astral não são muito longas e a gente se lembra de alguns pedaços ou de um pedaço bem curto, né? Por conta da nossa falta de equilíbrio, né, de domínio, de emoção, até a nossa energia, né, tudo isso influencia para que a projeção dure mais e para que a gente consiga se lembrar dela, né? Então nessa projeção, quando eu me dei por conta, eu estava dentro de uma nave espacial. Foi até difícil de, sabe assim, digerir isso depois que eu acordei, porque foi muito fantástico. Eu estava dentro de uma nave espacial pequenininha, era uma bola na verdade. Eu estava dentro dela, num banco, era tudo branco, né? Num banco cheio de cintos, assim, bem grandes. E na minha frente um painel enorme, cheio de botões e de coisas, assim, de comandos. Mas eu não tinha que fazer nada, parecia que já estava tudo programado. E aí eu vi uma contagem regressiva, assim, no relógio que estava bem na minha frente. E aí a nave começou a decolar. Mas gente, era um barulho. Sabe aquele barulho de avião? Bem alto, muito, muito alto. E naquele momento me deu um nervoso, porque eu não sabia para onde que eu estava indo, o que eu estava fazendo ali, que nave era aquela. Mas eu não queria perder a minha lucidez, eu não queria acordar, eu não queria, né, perder aquela experiência. Então eu comecei a fazer o que eu estava falando para vocês. Então, toda vez que a gente não quer perder a lucidez, a gente tem que fazer algo para chamar a gente para aquele momento, né? Para trazer a nossa lucidez, para fazer com que a gente esteja ali. Então, o que me veio intuitivamente foi de falar o meu nome completo. E eu comecei a repetir várias vezes: Joyce Elizabeth Janvecchio, Joyce Elizabeth Janvecchio, Joyce Elizabeth Janvecchio. Eu sou a Joyce Elizabeth Janvecchio. Aquilo me mantinha ali e me fazia estar lúcida. Então é uma coisa super simples, eu falei pra vocês que não era nem técnica, né, de tão simples que era, mas que me ajuda em todas as minhas projeções. Quando eu não quero acordar, quando eu quero me centrar de novo, me acalmar, estar presente ali, eu falo o meu nome todo, realmente me concentrando no meu ser, sabe? E isso me faz presente, faz com que eu não acorde, me reequilibra, me mantenha ali, né, traz a minha lucidez de volta. Bom, vou contar pra vocês o resto dessa projeção, porque valeu super a pena isso que eu fiz, e foi a partir dela que eu comecei a adotar isso para todas as outras projeções. Então, quando a nave decolou, eu senti tudo isso, né, aquele barulho enorme, comecei a falar meu nome completo. A próxima coisa que eu me lembro foi que eu estava numa espaçonave, numa outra aeronave, mas dessa era colossal, era enorme. E eu estava sendo acompanhada por algumas pessoas, que eu senti que não eram da nossa raça humana, era uma outra espécie, mas era humanoide, bem parecida com a nossa. Se não me engano, a pele era levemente azulada, mas as feições eram bem parecidas com as nossas. E aí,
eu tava sendo acompanhada de várias pessoas ali comigo, tipo, estavam me mostrando como é que era aquela nave, né, o que que tinha ali dentro, até que eu cheguei à sala principal de comando. Parece fantástico eu falando isso, mas gente, foi muito real mesmo, e eu tenho certeza que eu estive lá. Quando eu entrei na sala de comando foi surpreendente, porque o que eu vi foi, até lembrou uma cena de filme assim, era essa sala enorme, muito grande, cheia de ilhas, né, de controles, eram várias ilhas diferentes com pessoas ali administrando aquilo, né, e de fora a fora, né, 180 graus ali daquela sala era vidro, né, ou algum material transparente, e eu conseguia ver todo o planeta que a gente estava. E o que mais me impressionou é que, não, mas antes deixa eu acabar de descrever a sala. Tava bem assim numa penumbra, tava bem escuro, dava para ver, o que iluminava eram as luzes dos painéis todos, né, que eram vários painéis ali na sala toda, então isso dava uma leve iluminada, mas estava bem escuro, e o que ressaltava aos olhos era fora. Aí fora foi o que mais me, deixou assim estupefata. Quando eu olhei, era assim, tinha uma área seca, muito longa, e além dessa área seca tinha um mar. No horizonte todo era um mar, mas esse mar, ele tava tipo fazendo uma onda, né? Sabe quando a onda levanta que ela vai quebrar? E ele ficava assim o tempo todo, aquela água se mexendo toda, como se fosse quebrar, mas não quebrava. Parecia que tinha algum campo eletromagnético ali, mantendo as águas erguidas para que a nave estivesse naquele local. Gente, foi assim surpreendente. Eu fiquei maravilhada. E eu lembro de perguntar como que a água fica assim, mas não tive resposta, porque logo que eu fiz essa pergunta, chegou uma pessoa. E foi muito estranho isso, porque veio na minha cabeça, assim, na minha tela mental, quando eu tava lá, que era minha irmã. E me veio assim, foi estranho isso, porque me veio a imagem dos olhos dela, muito assim, sérios, com uma sabedoria assim muito grande, mas assim muita seriedade, quase uma raiva assim, sabe? Me veio assim na minha tela mental esse olhar dela, né, os olhos mesmo me transmitindo toda aquela sensação que eu senti, e uma familiaridade de irmã, senti que era minha irmã. E então eu entendi que eu estava ali para conversar com ela sobre algo que era realmente importante. E quando ela chegou, porque primeiro foi aquela imagem mental assim dos olhos dela na minha mente. Quando eu saí da sala de controle e num corredor eu encontrei, ela dobrou o corredor, né? O corredor fazia um L assim, aí ela veio e eu consegui vê-la. Era exatamente aqueles olhos que eu tinha visto, e aí eu consegui ver exatamente como ela era. Ela tinha uma aparência muito bonita, inclusive, parecia uma guerreira. Aquela pele levemente azulada, eram peles mais morenas, não era branca assim, era mais morena, tipo parda, mas levemente azulada. E ela tinha umas roupas assim meio de guerra, né, tipo viking, sabe? Um top assim de couro, parecia couro, né? Não sei se era couro, e uma saia com uma pele assim do lado, e vários acessórios assim, parecia couro pra mim, não sei se realmente era. Então ela veio, né, e me cumprimentou assim muito com uma intimidade mesmo de irmãs. Eu senti ali uma energia de irmã, não sei se, né, foi minha irmã em alguma vida que eu tive fora do planeta. E aí a gente foi para uma sala conversar sobre o assunto que eu tinha ido tratar com ela. Ela já sabia o que era, né, já estava subentendido, e a gente foi nessa sala conversar. E aí quando a gente entrou na sala para conversar, foi quando eu perdi a lucidez mesmo, aí não teve jeito. Talvez eu não tenha perdido a lucidez projetada, porque eu senti que foi uma conversa que aconteceu, mas eu não lembrei do que era. Então eu acredito que eu não pude lembrar daquela conversa, né? Mas eu senti que as intenções dessa minha irmã de outro planeta era uma intenção de guerra. Ela estava com muita raiva do que estava acontecendo aqui na Terra, e ela tinha uma intenção de guerra. Parece fantástico, né, gente, uma história dessa pra vocês, né, eu contar isso pra vocês. Muitas pessoas me falam, isso daí foi sonho, Joyce, imagina, isso daí você tava guardado lá no teu inconsciente, algum filme aí
de guerra estelar, né, algum filme de extraterrestre, e aí tua mente reproduziu isso. Mas eu sei que não, né? Acho que só a gente mesmo para saber o quanto real é uma experiência, o quanto verdadeiro é aquilo pra gente, né? Como eu falei no vídeo anterior, como que a gente reconhece uma projeção, né? É justamente, uma das primeiras coisas que eu falei, é justamente pelo sentimento de verdade. Aquilo pareceu verdade pra você, você sentiu que, nossa, como foi real, foi impressionante, né? Eu tava realmente lá, então não tenha dúvidas, foi uma projeção. E esse foi o sentimento que eu tive. Eu sei que de repente demais pra nossa realidade humana, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E eu acredito que foi realmente o que aconteceu. Tô aqui compartilhando com vocês porque foi uma das mais incríveis projeções que eu já tive na vida. Foi assim longa, foi muito detalhada, foi nessa questão de seres de outros planetas, de nave espacial, realmente foi algo uau, né, maravilhoso, me chocou bastante. Mas a questão principal que eu trouxe para vocês, né, para não perder o foco, foi de justamente manter a lucidez. E essa forma de você falar o nome e sobrenome é algo que te traz para aquele momento presente, que te faz permanecer ali. Então, da próxima vez, usem, né, não é uma técnica, né, mas usem isso a favor de vocês para que vocês não saiam ali do nada da projeção e não aproveitem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixe um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!